Ok, pessoal, boa noite. Quer dizer, não sei se vocês vão ver essa gravação à noite, saiu sem querer, né? Mas já que nós estamos falando, né? Só para vocês terem ideia, agora são 3h15 da manhã. Enfim, continua boa madrugada, nossa última aula de educação corporativa, ok? Hoje nós vamos falar sobre dinâmica de grupo. As dinâmicas são instrumentos, ferramentas que estão dentro de um processo de formação e organização que possibilita a criação e criação do. Elas têm a função de levantar a prática, então, tipo, o que as pessoas pensam, o que elas sentem, o que vivem, o que sofrem, desenvolver um caminho de teorização sobre essa prática, como processo sistemático, ordenado e progressivo, retornar à prática, transformando-a, redimensionando-a, e incluir novos elementos que permitem explicar e entender os processos vividos. As técnicas participativas geram um processo de aprendizagem libertador porque permite desenvolver um processo coletivo de discussão e reflexão, ampliar o conhecimento individual, coletivo, enriquecendo o potencial e conhecimento, possibilitar criação, formação, transformação e conhecimento, onde os participantes são sujeitos de sua elaboração e execução. Na dinâmica de grupo, nós devemos nos ater em alguns pontos importantes. Quem vai aplicar a dinâmica de grupo, né, deve ter claro o que ele quer alcançar. Então, quais os materiais e recursos que ele vai usar, né? Se vai usar televisão, se ele vai usar vídeo, se ele vai usar papel, o que ele vai fazer. Qual é o ambiente, né? Qual é o local que ele vai trabalhar. Se ele vai trabalhar num local amplo, num local fechado, se ele vai trabalhar, por exemplo, no próprio local de trabalho, se vai fazer no final de semana, por exemplo. Né? Tudo depende muito do combinado, depende muito de sentar, conversar e estudar possibilidades. Né? O tempo determinado, né? Sempre tem que ter um tempo, né? Saber quando começa, quando termina. Quais os passos, né, que o aplicador da dinâmica vai seguir, né? Quer dizer, agora a pessoa fica mais cansada depois dessa atividade, então nós vamos passar um filminho, 10 minutinhos, 15 minutinhos, meia horinha. Né? O número de participantes, sem dúvida, né? Precisa saber para preparar que material que nós vamos ter, né? Que tipo de sala, daí afora, tamanho de sala, daí afora. Perguntas e conclusões, que permite resgatar a experiência e daí afora. É a hora que você abre para todo mundo perguntar, para todo mundo conversar e concluir. Nós devemos nos ater a alguns tipos de dinâmica importante. Por exemplo, a técnica quebra de gelo. Essa aí serve quando você entra naquela sala que você vai fazer treinamento que você não conhece ninguém. Né? Então, você propõe uma brincadeira, por exemplo, para a pessoa se descontrair. Eu já fui em treinamento que o cara manda todo mundo tirar o terno, desabotoar a gravata. Não quero ver ninguém de gravata aqui na sala. E você tira o terno, você tira o paletó, não tira a calça, né? Mas você tira o paletó, tira a gravata, arregaça as mangas da camisa, ele virou e falou: agora eu quero que todo mundo tire o sapato e a meia. Puta que pariu. Tirar paletó, gravata e tal, mas tirar sapato e meia é foda, né? Pô, você fica com aquele. Fica com o pé ali, né? Não sei. Porém, o que acontece? Você fica meio assim, sei lá o quê, mas aí você vê que todo mundo fica também, aí você vê que o outro não sei o quê, aí tudo isso serve para quê? Exatamente para quebrar o gelo. Aí um dá risada do outro, ideia fora. Só técnica de apresentação, aquele negócio que você já deve ter participado, né? Particularmente acho uma enrolação do cacete, né? Cada um levanta para apresentar, ai, meu nome é fulano, eu faço isso, eu tenho assim, sou casado, tenho 2 filhos, né? Enfim, para que serve? Para exatamente a apresentação. Eu acho que é uma bosta, né? Porque, por exemplo, eu já fiz uma porrada de treinamento, né? Tanto eu recebi quanto eu dei. Mas você tem 20 pessoas numa sala, 30 pessoas numa sala, cato, meu, você não vai guardar porra nenhuma, né? Então, na realidade, isso é igual a apresentação, né? Quando você apresenta, o pessoal fala o seguinte: quando você é apresentado para alguém, você ouve o seu nome, né? Geralmente você não ouve o nome da pessoa, né? Então, essa técnica de apresentação, para mim,
é, ela tem muito disso, né? O fulano fala o que que é, que vem, eu espero ter, não sei o quê. Só serve mesmo para você se desinibir, quem sabe, né? Mas efetivamente para as pessoas, amanhã, quando vai falar com a pessoa, né? Então você faz a apresentação 8 horas da manhã, 10 horas, quando você vai fazer o coffee break, por exemplo, um cafezinho de merda lá, né? Você já não lembra mais o nome, o que que fez, a menos que, por exemplo, chamou atenção por causa de uma empresa que você trabalhou, que você quer trabalhar, que, né? Aí você, quem sabe, pode gravar, mas uma baboseira. A técnica da integração analisa o comportamento pessoal e grupal através de exercícios específicos. Que aí você dá os exercícios, as pessoas com a interação, comunicação, você faz as papagaiadas lá. Isso aí serve para quê? Para integrar uma pessoa com a outra. Então você manda, por exemplo, o fulano escreveu um negócio num post-it, colar nas costas do outro, colar na testa do outro, colar na puta que pariu. E aí o que acontece? Aí um vai lá, agora vai ler não sei o que, aí vai lá e lê não sei o que. E aí você pode fazer uma porrada de coisa. Né? Colocar nome falso, né? Colocar o seu nome na testa do outro. Quer dizer, tem uma série de coisas que você usa simplesmente para quê? Para interagir, né? Para integrar esse pessoal todo e serve também como quebra-gelo. Técnica de animação e relaxamento é eliminar as tensões, soltar o corpo, voltar para si, daí afora, né? Facilita muito o encontro entre pessoas que se conhecem pouco e quando o clima grupal é muito frio e pessoal. Né? Deve ser usada quando necessita romper um ambiente frio e pessoal ou quando se está cansado e necessita retomar uma atividade. Não para preencher algum vazio no encontro ou tempo que sobra. Né? Então, se eu tenho um determinado tempo para fazer o meu curso e o meu pessoal já está integrado, eu muitas vezes eu nem uso essa animação e relaxamento porque não precisa. O pessoal já está integrado, vamos. Técnica de capacitação é usada para trabalhar com pessoas que já possuem alguma prática de animação grupal. Né? Possibilita essa revisão, comunicação aí, clareia a atitude dos animadores para que oriente melhor seu trabalho e daí afora. É interessante porque é uma forma de você conhecer com quem você vai trabalhar. As litúrgicas é muito usado pelo Edir Macedo, possibilita vivência e experiência mística, né? Então, tem coisa com relação à Bíblia, participante com Deus, e blá, 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 né? É maravilha. Nunca fui convidado, né? Porque um negócio desse. Na dinâmica de grupo, nós temos o facilitador, o grupo-alvo, o observador, o assistente, né? E o pessoal que é do grupo, que efetivamente, vamos dizer, é o nosso objetivo. Geralmente nós temos o apresentador, esse apresentador, o facilitador que ele chama aqui, precisa às vezes de uma pessoa para dar uma folga para ele, para ajudar, para preparar uma coisa, preparar outra. E muitas vezes esse observador aqui é exatamente o cara que te contratou, né? O cara que propôs o treinamento e tal. Ele vai observar para ver se o negócio está direito, se a pessoa está gostando, se você realmente está cumprindo aquilo que você falou e daí afora. Na dinâmica de grupo, apresentação individual. Com o objetivo de conhecer o candidato e analisar sua capacidade de organizar ideias, sua fluência verbal, seu nível de criatividade. Então, essa apresentação pessoal que lá atrás nós falamos que às vezes é uma baboseira, ela tem essa finalidade aqui de você mais ou menos avaliar as pessoas. Isso aqui às vezes serve muito para gente que está fazendo a apresentação, para você conhecer pessoas. Então, às vezes na apresentação você vê que uma pessoa, por exemplo, ela é mais aberta, ela é mais afeita, por exemplo, a uma brincadeira, né? Ela é mais alegre, né? É mais expansiva. Então, você às vezes precisa de uma âncora, né? Que a gente chama no grupo, né? Para você fazer alguma brincadeira, alguma piada. Quando você usa isso para fazer com uma pessoa que às vezes é mais fechada, é mais, né, mais na dela, às vezes você quebra a cara. Nessa apresentação aqui, você já percebe que a pessoa é de boa e você tem facilidade para, vamos dizer assim,
para quebrar, às vezes, um gelo, brincar. A atividade individual, aqui é a organização de ideias, a criatividade e a objetividade. Também são os pontos de foco do entrevistador, que irá analisar a desenvoltura do candidato para elaborar um plano ou script de venda para um determinado produto ou serviço, mesmo que a função de candidato não seja exatamente na área comercial. Porque eu posso não ser da área comercial, mas eu posso dar ideias, conversar, pode até não ser muito factível, mas aí o que está muito sendo analisado é a minha criatividade, não necessariamente se o que eu estou falando é factível, não é factível, vai dar certo. Essa simulação de vendas aqui a gente usa muito, né? Eu usava muito isso, que é quando você coloca, por exemplo, uma pessoa para vender para outra. Né? E aí você troca, né? Aquela que compra agora vende, aquela que vende agora compra. Né? Isso é muito legal. Por quê? Porque você percebe as dificuldades que tem o pessoal na área de vendas e o pessoal da área de vendas percebe a dificuldade que tem o comprador. Né? Uma dificuldade real. Né? O cara fala, pô, meu, você fala muito depressa, né? Pô, não entendi o que você está falando. Né? Então, se fulano está a fim de aprender, isso que pode ser muito interessante. A gente faz muito isso, já fiz muito isso também, por exemplo, com telemarketing, né? Então, você força as pessoas, às vezes, a falar um pouco mais pausadamente, falar um pouco mais alto. Trabalho em equipe. A capacidade de adaptação e de atuar e pensar em equipe é o principal ponto da análise para o entrevistador, que deve propor a realização de atividades em grupo. Saber ouvir as sugestões dos demais participantes e de que forma incorporá-las ao plano conjunto e às suas ideias é o que pode aumentar as chances de sucesso de um candidato nesse tipo de situação. Então, o trabalho em equipe é fundamental, né? Aquilo que nós falamos de relacionamento interpessoal, num trabalho de equipe é fundamental. Né? Aqui eu trouxe para vocês alguns links no YouTube com relação à dinâmica de grupo, que vale a pena, se você tiver tempo, você copia, coloca lá, entender um pouco a situação. Essa expressão dinâmica de grupo apareceu pela primeira vez num artigo de Kurt Lewin, em 1944, quando ele publicou um estudo consagrado às relações entre teoria e prática na psicologia social. O objetivo do estudo da dinâmica de grupo, que é um ramo da psicologia social, consiste em estudar a natureza ou estrutura dos pequenos grupos, a dinâmica na vida grupal, seu funcionamento, assim como seu processo de desenvolvimento, fenômenos e princípios que lhe regem, as forças psicológicas e sociais que lhe influenciam, como, por exemplo, força de atração, rejeição, coesão, liderança. Ou seja, é muito importante aquilo que eu sempre comentei com vocês, essa questão da psicologia social. Né? Quando nós estamos trabalhando com pessoas, quando nós estamos nos dirigindo a pessoas, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos, a maneira como nós falamos. Precisamos perceber muito a reação das pessoas quando nós falamos, quando nós conversamos, para que nós possamos usufruir do melhor no que tange a nós mesmos. Porque muitas vezes nós deixamos de usufruir do nosso melhor porque nós somos impedidos pelos outros. Né? E nós precisamos que os outros nos aceitem. É por isso que essa ideia de nós nos melhorarmos é fundamental para que nós tenhamos sempre muito sucesso e alegria. Pessoal, obrigado. É só isso por enquanto. A aula hoje é curtinha, que é só encerramento.